quais seriam, diante de tudo isso que a gente já abordou sobre as proteínas, as funções da proteína? Construir e reconstruir o nosso organismo. Tanto que o grupo em que elas estão, no terceiro nível ou terceiro andar da pirâmide alimentar, leva o nome de construtores. Construtores é o grupo alimentar fonte de proteína, porque a proteína que nos faz, ela nos constrói e reconstrói. As células do sangue vermelhas, por exemplo, elas duram 120 dias. Desde que a gente foi concebido até hoje, dependendo da idade de cada um, quantas vezes já não foram formadas essas células? Quem é a base primordial para a formação? Proteína. Por isso que o grupo em que elas se encontram tem esse nome, construtores. Elas ajudam no nosso crescimento, desenvolvimento e manutenção do nosso organismo. Elas formam, como eu falei, substâncias como hormônios, neurotransmissores, enzimas para digerir os nutrientes. A própria enzima que digere a proteína, que se chama pepsina, encontrada no estômago, ela é uma proteína. Então, sem os aminoácidos essenciais, eu não consigo formar essas substâncias, porque eles são a base. O corpo não os fabrica, mas ele precisa. O próprio triptofano, que forma tanto a serotonina quanto a melatonina, eu preciso dele. É como se eles não estiverem no nosso organismo, eu não vou formá-los. Eu vou ser uma pessoa triste, eu vou ser uma pessoa irritada e eu não vou dormir. E aí eu acho que é estresse. Pode ser uma depressão nutricional. Então eles são de suma importância. E a função deles é essa. O nosso material genético, as células, não é porque a gente não cresce mais que a gente não tem que ter material genético nessas células que vão se renovando. A nossa pele não está aqui, eu não vejo, mas as células da pele não estão aqui desde que eu nasci ou desde que eu fui formada. Elas foram sendo trocadas, mesmo que eu não sinta ou que eu não veja a olho nu, elas estão sendo trocadas. Elas estão sendo reconstruídas pela base proteica, que é o material genético. A base da formação da membrana celular, ela é lipoproteica, gordura e proteína. Se não tiver proteína, eu não tenho membrana celular, eu não tenho célula, ela não sobrevive sem a barreira dela, que é a membrana. Não tem vida. Quando a gente visualiza, acho que todos aqui vão lembrar, de uma criança africana ou de uma criança desnutrida, que imagem nos vem à cabeça? Um esqueletinho com braço e perninha e uma barriga gigante. Por que essa barriga? Porque eles têm desnutrição, depressão de proteína. A proteína é um alimento caro, a carne é cara. As leguminosas, às vezes não tanto, mas elas não são de alto valor biológico. Elas são de baixo. E aí essas crianças não têm proteína para se alimentar. Aí elas não formam uma das principais proteínas do nosso organismo, que é a albumina. A albumina é uma proteína no sangue que controla os líquidos entre os tecidos. Quando eu tenho uma desnutrição proteica, ela não é formada. Então eu começo a ter passagem de água para tudo que é lado onde não devia, por isso eu crio aquela ascite, aquela barriga d'água numa criança ou numa pessoa desnutrida. Não tem albumina para controlar mais esse equilíbrio osmótico que a gente fala, que é o equilíbrio de líquidos e de
sais minerais no nosso corpo, que a albumina, que é uma proteína, tem essa função. Tamanha a importância da proteína. Então, todas essas funções são as que a proteína desempenha: construir e reconstruir o nosso organismo.